Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maila Cabral, mãe atípica, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. Nós falamos no encontro passado que hoje nós iríamos dar continuidade ao tema sobre o TDAH. E hoje nós vamos falar um pouquinho das repercussões do TDAH na vida escolar, na vida do adolescente, na vida adulta. Lógico que a gente não vai conseguir separar exatamente qual o comprometimento para cada subtipo de TDAH, né, Maíla? Porque dentro de um contexto de evolução de uma criança, muitas coisas podem acontecer, interferir aí nesse desenvolvimento, mas nós vamos elencar alguns pontos importantes relacionados a isso. E para isso, o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre o impacto na vida escolar. Maíla, você conhece alguma criança aí que você tenha convívio e que a família relate que essa criança tem um prejuízo na vida escolar? E você sabe me dizer que prejuízo você já escutou? Bom, falando de desempenho. Coisas, de desempenho escolar. Primeiro, assim, eu acho que quando a gente leva a criança para a escola, quando a gente leva o nosso filho para a escola, a gente já vai, assim, cheio de esperança, né? Ai, que legal, agora vai aprender a ler, a escrever, né? A gente cria ali um estereótipo para aquela criança. E coisas que eu ouço de algumas mães é que, por exemplo, eu coloquei o meu filho na escola, mas eu não sei por que ele não aprende. As crianças da turma dele, todos já sabem o alfabeto todo, o meu filho às vezes tem dificuldade para identificar o que é a letra A, o que é a letra B. Quando já está numa fase mais avançada, né, a questão da escrita, a dificuldade, né, da questão da coordenação motora, inclusive, da grafia. Então, assim, eu noto que as mães reclamam de coisas como se fossem pequenos atrasos, que são assim, daqui a pouco ele acompanha o restante da turma. É bem por aí. Se nós temos uma criança ali no início da idade escolar, no início do ensino regular, né, de 5 para 6 anos, nessa transição, nós podemos observar alguns atrasos, né, bem relacionados ao que a gente já conversou nos outros episódios das funções executivas, né, das habilidades e capacidades de se organizar, de conter o próprio comportamento, de ficar numa tarefa por mais tempo, né, de prestar atenção em mais de uma coisa, né, de gerenciar essa atenção, na verdade, dentro de um ambiente escolar. Então, aí a gente já começa a ver pequenos indícios do que pode acontecer, né, de qual a dificuldade do TDAH pode trazer na vida escolar da criança. Com relação à aprendizagem, no início do processo de alfabetização, nós precisamos ficar bem atentos a essa criança que já apresenta essas dificuldades, até para poder avaliar se não há já necessidade de ajuste medicamentoso e terapêutico. Ela vai ter alguns atrasos de fato, a gente conversa que a maturidade da criança com TDAH, no sentido emocional, social, ela tem uma diferença das crianças que não têm TDAH. Elas são crianças mais imaturas, elas têm brincadeiras um tanto quanto mais impulsivas que as outras crianças, e isso acaba também atrapalhando em outras questões, mas no dia a dia de sala de aula, isso que você falou, às vezes as crianças têm um pouco de dificuldade com a escrita, né, com a coordenação motora fina, com a coordenação motora global também. Quem nunca ouviu falar aí que a criança com TDAH é estabanada, se machuca muito, vive roxa, né? Então tem aí um comprometimento, um atraso da coordenação motora global e da coordenação motora fina. Ela pode ter um atraso, sim, nesse processo de alfabetização, porque se eu tenho comprometimento, né, de funções executivas, eu posso ter alteração de alça fonológica, então eu posso ter alteração também no processo da escolarização da alfabetização. Mas esse processo do ciclo de alfabetização, que vai até o 3º ano do fundamental, né, a gente também precisa colocar no radar possíveis dificuldades específicas de aprendizagem que podem estar correlacionadas aí nesse processo, que não são do TDAH, e aí a gente vai pensar num transtorno de escrita, de leitura, de matemática, mas que caminham juntos aí nesse momento do desenvolvimento. Inclusive, quando há ali, né, a migração da dinâmica, da estrutura da sala de aula, da disposição, né? Que na educação infantil, geralmente, a gente trabalha mais rodinha, a gente trabalha, né, as carteiras não necessariamente enfileiradas. Quando a gente tem essa mudança, né, essa migração da educação infantil para a alfabetização, em que a professora se coloca à frente da turma, que exige que eles fiquem sentados, enfileirados, por mais tempo, né, a concentração, sustentar essa concentração para a professora que está lá na frente, explicando a matéria, escrevendo no quadro. Tem algumas mães que notam que nesse momento parece que essas características evidenciam também. Sim, porque essa dificuldade, né, de sustentar a atenção durante um período mais longo de tempo.
Quando nós vamos para o ensino fundamental, ali no início da alfabetização, nesse ciclo de alfabetização, existe, né, uma demanda maior para essa criança, para que ela fique mais tempo, né, sentada, para que ela copie do quadro. Então, é nesse momento que as crianças começam a demonstrar as pequenas dificuldades relacionadas ao TDAH, quando a gente pensa assim, na escolarização propriamente dita. Quando nós pensamos com relação ao social, eu posso ter vários perfis aí dentro. Eu posso ter uma criança mais quieta, mas que não interage tanto, porque ela tem um processamento mais lento, porque ela tem uma desatenção maior do que uma impulsividade. Eu posso ter uma criança extremamente inquieta, que está o tempo todo se mexendo, o tempo todo deixando coisa cair, o tempo todo mexendo com o amigo, cutucando o amigo da frente, cutucando o amigo de trás. Então, é uma criança mais impulsiva e hiperativa. Então, isso tudo pode trazer o prejuízo dentro da sala de aula no momento da aprendizagem. E isso vai interferir nesse processo de aprendizagem. Outra coisa que pode acontecer é que essa criança, como tem um nível de atenção ruim, quando o professor está explicando a matéria, ela está lá desenhando o personagem preferido dela no caderno. Geralmente, as crianças com TDAH têm esse hábito de ter o caderno todo floreado, desenhadinho. Né? E são demonstrações ali de que ela está saindo do foco, né? No momento que a professora está ali fazendo a atividade. São crianças que têm um padrão social. Eles, às vezes, têm muitos amigos, mas não se engajam muito bem com os amigos, né? Tem uma atenção social mais frágil, assim, então não prestam atenção em alguns pequenos detalhes, eles esquecem o nome do amigo, né? Quando estão mais velhos, esquecem data de aniversário, não porque eles não gostam do amigo, não vinculam, não por isso, mas por conta da questão da atenção que vai para o social também, né? São impulsivos, às vezes falam coisas que não deveriam falar, fazem coisas que não deveriam fazer. Então, assim, pensando não só na escolarização propriamente dita, mas no social, quanto isso pode impactar. Não, é igual você está falando dessa parte da criança que é mais agitada, a criança que fala, né, sem parar, sem ter filtro de que, opa, peraí, tô falando demais, sendo inconveniente. Exatamente. Nos jogos, né, na educação física, podem ser mais agressivos nas jogadas, os meninos principalmente, né, ter comportamentos mais impulsivos, explodir diante de frustração, né, nos jogos ali, no dia a dia. Então, são comportamentos que na escola ficam muito presentes, né, em casa, são crianças que têm dificuldade de manter rotina, de se organizar, de sentar para estudar, fazer os deveres de casa, reclamam, se cansam, e aquele mesmo comportamento, cai coisa, reclama de tédio, não quer fazer as coisas no momento que precisa ser feito, se engaja um pouco nos processos de aula de reforço, por exemplo. Então, são crianças que, assim, de fato, têm dificuldades, e aí esse ambiente precisa estar muito bem organizado para que elas consigam produzir melhor. Eu costumo dizer essa criança tem que ter condições de se organizar primeiro. Exatamente. E aí, para ela se organizar, esse ambiente tem que se organizar para que ela consiga se corregular, como a gente já falou nos outros episódios, né? E essa questão da corregulação, ela não vale só para criança com TOD, por exemplo, como a gente já falou. Se você não viu, olha lá nos episódios anteriores, porque a gente tem um capítulo falando só sobre transtornos opositores e comportamentos disruptivos. Mas isso também vale para as crianças que têm essa dificuldade na sequenciação de atividades diárias, né? Em manter uma rotina ali. Só para você ter uma ideia, tem crianças que esquecem atividades que são corriqueiras, como escovar dente, como tomar banho. Às vezes a mãe chama 500 vezes para tomar banho, a criança está lá brincando e aí ela esquece. São crianças que têm uma predisposição grande de ter enurese e ecoprese, porque, inclusive, às vezes elas ficam segurando para ir no banheiro, porque estão ali intertidas brincando, e aí quando dá urgência já sai correndo. Então, é um perfil comportamental que a gente precisa olhar, e eu sempre digo que para transtorno ser transtorno, ele deve gerar um transtorno, né? A gente precisa entender, dentro da idade da criança, se aquele comportamento está alterado com relação ao que é esperado para a idade, com relação aos pares, para a gente entender se a gente, então, tem aí um risco para um transtorno, né? Para poder buscar uma investigação mais aprofundada. Já na adolescência, nós temos riscos diferentes, assim, questões diferentes acontecendo. Existe uma demanda social muito maior, existe o risco, né, da dificuldade de controlar os impulsos diante de demandas sociais, como, por exemplo, né, a exigência social do bebê, né, socialmente, do estar ali, pertencendo ao grupo e fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, a necessidade maior de se encaixar, né, de pertencimento. Por isso que é tão importante, né, desde pequenininho, só saindo um pouquinho disso, a gente estimular os grupos de pertencimento, né, tomar cuidado com isso. Sim, e pensando que crianças que têm transtorno de neurodesenvolvimento, elas já têm uma visão, muitas delas, quando a gente pensa no TDAH, quando a gente pensa na dislexia, quando a gente pensa no TEA de nível 1 de suporte, que são crianças e adolescentes que têm uma visão melhor do social, né, uma avaliação melhor do social,
elas se comparam, e aí tem toda essa questão da autoestima, da necessidade de pertencer. Então, para elas é de fato difícil controlar algumas situações, e o impacto emocional disso é muito maior, né? Existem estudos que correlacionam, por exemplo, índice de ansiedade e depressão justamente nessa população, por conta desses prejuízos, da percepção desses prejuízos e da comparação com o social. Então, a gente nunca pode invalidar uma fala, um sentimento de uma criança que tem transtorno de neurodesenvolvimento com relação a isso, porque ela está falando, não é para chamar atenção, não é porque ela quer aparecer, é porque ela elabora e ela interpreta as coisas de forma diferente, inclusive em função do processamento das emoções. Né? Ela tem uma dificuldade de regulação emocional e aí ela interpreta e elabora de forma diferente. Então, validar essa emoção, tentar entender como resolver o problema, né? Buscar a solução de forma mais assertiva é o melhor caminho. Lógico que muitas das vezes a gente encontra na resistência deles também, né? Alguns desafios, né? Algumas crianças são mais resistentes, até em função da dificuldade executiva. Então, precisa ter muito diálogo para que as coisas se ajustem, né, nesse contexto. E sempre ter um olhar bem sensível, né? Porque muitos, eles se fecham, né? Sim, de acordo. Eu acho que muitos, eles, assim, por se perceberem diferentes, e às vezes, né, por falar, puxa vida, eu tenho TDAH, então eu vou ficar quieta, não vou falar, porque eu sou diferente de todo mundo. Isso acontece, Maíra, não só para o TDAH. Eu estava fazendo hoje uma conversa com uma família falando sobre superdotação, e isso é uma coisa que acontece, na verdade, com muitos indivíduos. Né? Na superdotação isso acontece muito, da pessoa diminuir, muitas das vezes, não demonstrar o que ela sabe para caber, para se encaixar numa caixinha aí que não existe, na verdade. Isso acontece com muita frequência com crianças e adolescentes com TDAH, porque eles sabem dos prejuízos que eles têm, eles sabem na questão da impulsividade, eles se arrependem, inclusive, né, das coisas que acontecem, às vezes, que não estavam ali planejadas, e eles acabaram perdendo a cabeça, mas é difícil para a sociedade entender esse funcionamento, né, e ter esse olhar empático de que essa criança precisa de acolhimento e não de julgamento. Exatamente, justamente por isso que eu pontuei. Não só a criança, mas principalmente o adolescente, porque é um momento que o social grita, né, com uma força muito maior. E se a gente não trabalha isso nesse contexto, essa pessoa se transforma num adulto, né, com uma questão de autoestima muito ruim, com inseguranças e, às vezes, com uma visão de si muito deturpada do que, de fato, deveria ser se a sociedade entendesse um pouco mais sobre os transtornos e acolhesse mais e procurasse compreender mais. Quando eu falo isso, eu não estou falando para que a gente coloque a pessoa como uma vítima, não é isso? Não, mas é para a gente entender as especificidades, porque muitas das vezes, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, que tem dificuldade na leitura e na escrita, dificilmente essa pessoa vai ter a liberdade de ler em voz alta num ambiente que está cheio de pessoas, porque ela tem consciência das dificuldades que ela tem, e aí ela sabe que se ela ler de forma errada, as pessoas vão, né, falar, e aí ela se vê naquela condição, e aí muitas das vezes ela trava. Se fecha, né? Isso acontece independente da faixa etária, né, da criança, do adolescente, e também muitas das vezes no adulto. Então, isso acontece também com as pessoas com TDAH. E, falando especificamente do TDAH, são pessoas que têm potenciais muito bacanas também. Então, são pessoas que muitas das vezes são criativas, são rápidas, fazem muitas coisas, têm um potencial, né? Quando são trabalhadas as dificuldades desde sempre, conseguem se organizar e serem executores maravilhosos, têm um potencial criativo, são empáticos, fazem muitos amigos, têm um social muito bom, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Porque se a gente não tem, essa pessoa pode se desenvolver de forma totalmente diferente do que a gente está falando, e aí ter uma vida adulta com muitos prejuízos em função disso. Uhum. Muito legal o que você está dizendo, porque quando a gente fala de TDAH, a gente logo pensa na criança e no adolescente, e como você está dizendo, isso pode refletir na vida toda. A vida toda. Por isso é tão importante, a gente bate tanto na tecla aqui, da intervenção precoce. Exatamente. A vida toda, inclusive pensando em estabilidade profissional e de relacionamentos. Né? Se eu tenho uma pessoa mais impulsiva, eu tenho uma dificuldade maior inclusive nas relações sociais, na vida adulta. Então a gente já tem que pensar nisso desde cedo, né? Quando você identifica o TDAH, já é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando de forma multidisciplinar.
Exatamente, e aí de forma multidisciplinar, né? A depender de qual é a questão da criança, direcionar para o profissional que vai poder dar suporte naquele momento. Então, se eu tenho dificuldades escolares, eu posso caminhar para um psicopedagogo, né? Se eu tenho dificuldades que estão relacionadas a aspectos sensoriais, porque a criança com TDAH tem alteração sensorial, ela pode ser encaminhada também para fono. Se eu tenho dificuldades relacionadas ao emocional, eu preciso do suporte do psicólogo. E se eu tenho dificuldades, né, ou se eu preciso potencializar ali os estímulos logo cedo, é importante a gente pensar na equipe interdisciplinar trabalhando a depender da situação da criança, para a gente conseguir que ela evolua, porque ela, né, tem um potencial que muitas das vezes fica subestimado em função das dificuldades que ela apresenta. Bom, dito isso, eu penso que no próximo encontro nós devemos continuar falando um pouco mais do impacto na vida adulta, né, nas relações profissionais, né, no dia a dia do adulto, para a gente entender esse desenvolvimento ao longo da vida. Pensando em diferenças de meninos e meninas, né, a literatura traz... na verdade, a gente tem muito mais diagnósticos de meninos do que de meninas, mas hoje em dia a gente entende que a gente tem uma incidência muito parecida. Só que as meninas, por terem um perfil diferente, elas acabam sendo subdiagnosticadas, muitas das vezes, assim como é no TEA, enfim, como em outras questões também. Então, no próximo, nós vamos falar um pouquinho, né, do TDAH na vida adulta, tanto para os homens, né, no perfil dos meninos quanto das meninas, e aí nas repercussões, mas também no que pode ser feito, né? Mesmo quando você recebe um diagnóstico de forma tardia, o que você pode fazer e como é que você pode se beneficiar aí dos tratamentos que nós ainda temos para a vida adulta. Até porque a gente só para de aprender quando a gente morre, né, Maria? Exatamente. Então, não é porque você não recebeu um diagnóstico, né, na infância, na adolescência, e você desconfia que você seja diferente, possa ter um TDAH, que você não vá procurar um diagnóstico, procurar um profissional que possa te ajudar a entender se isso é um TDAH ou não. O tratamento é diferente, né, muito diferente da criança, mas é tão eficaz quanto, e é importante que a gente faça o quanto antes para que a pessoa ganhe qualidade de vida e melhore aí sua produtividade, suas relações, enfim, para ter uma maior qualidade de vida. É isso. Na semana que vem a gente continua, né? Vamos falar do TDAH na vida adulta, porque é um assunto muito interessante. E muito extenso. Mais perguntas, fale com a gente, diga aí se vocês estão gostando dos temas, dê sugestões de temas que nós traremos para você aqui. Tchau, e se fez sentido para você, compartilha, envia para uma família que pode se beneficiar desse conteúdo. Até lá. Até lá.